E salve, salve, salve minha gente, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim e tamo aí com mais um vídeo, é isso aí. E vamos começar pensando o seguinte, o VHS é uma mídia morta? Claro que é uma mídia morta, né? Isso aí a gente nem precisa discutir. Parou de ser produzido aí lá no início dos anos 2000, quando veio o DVD, né? E tomou conta aí de todos os meios de produção e de todos os filmes que eram lançados desde então. O último filme, na verdade, em VHS foi lançado em 2006. De repente eu posso até trazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse filme, um pouco mais sobre isso. Então sim, é uma mídia morta, mas a gente precisa lembrar que é uma mídia morta que sobreviveu por 3 décadas, por 30 anos mais ou menos. E foi uma mídia que revolucionou toda a cultura do entretenimento, a cultura do consumo de cinema, a cultura de se relacionar com a TV, a cultura midiática também foi totalmente transformada com o surgimento do videocassete e das fitas VHS. Isso porque, além da gente poder assistir os filmes independente do cinema, ou seja, poder assistir esses filmes nas nossas casas quantas vezes a gente desejasse, podendo voltar à imagem e assistir mais uma vez, e rebobinar, retroceder e avançar e poder repetir várias cenas, o que mudou nossa relação com o próprio filme. A gente também tinha a oportunidade de gravar a programação da TV e finalmente poder assistir aqueles programas ou mais de uma vez, em qualquer horário que a gente desejasse, porque isso estava gravado agora numa fita, ou a gente assistia o programa que a gente iria perder porque ia estar precisando fazer alguma outra coisa e a gente deixava lá simplesmente gravando na TV para poder assistir depois. Então foi muito, mas muito revolucionário mesmo na sociedade. Isso teve um impacto cultural muito grande na sociedade naquela época. E aí o que eu fico pensando é, o VHS sim, uma mídia morta, mas ao mesmo tempo foi revolucionário, foi importantíssimo para toda a cultura. Então será que ele simplesmente morreu e ficou esquecido? Ele não deixou nenhum legado, uma coisa tão importante, uma coisa que foi tão novidade? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe, depois do VHS veio o DVD e aí temos também o Blu-ray. Será que esse DVD tá aí à toa? Ele causou a morte do VHS por ser um antagonista ao VHS? Será que o surgimento do DVD só não existiu graças a toda uma cultura que solidificou e criou uma base ali em toda essa cultura do consumo de cinema e de vídeo criada pelo VHS? Então certamente a gente tem que pensar que o DVD é uma forma de consumo de mídia que só existiu graças ao VHS. E o DVD, de certa forma, é um dos legados do VHS. E se a gente pensar como é que a gente consumia, né, esses filmes que a gente tanto amava e que a gente queria assistir 1, 2, 3 vezes, era justamente pelas locadoras. E as locadoras, elas meio que começaram um consumo sob demanda. O que é um consumo sob demanda? É, na verdade, ter aquele produto lá, mas que ele só vai ser acessado e consumido e a locadora só vai ter algum lucro com aquilo se alguém chegar lá e procurar especificamente aquele produto. Então, por exemplo, eu estava com vontade de assistir um filme, por exemplo aqui, A Vida de Brian, do Monty Python, um filmaço muito engraçado, muito divertido. A locadora ela só ia ter algum lucro com esse filme se tivesse alguém como eu interessado em assistir esse filme que de repente chegasse lá e perguntasse: vocês têm A Vida de Brian? Ah, tenho, eu vou pegar. E aí eu assistisse esse filme daqui. Ou eu ficasse lá procurando alguma coisa para assistir e escolhesse esse aqui finalmente. Isso, resumindo, é uma ideia básica do consumo sob demanda. E se a gente ir um pouquinho mais pra frente aí, a gente vai dar de cara com a empresa que eu não sei se você conhece, que se chama Netflix. Pois é, a Netflix começou, na verdade, como um serviço sob demanda. Só que ao invés de você ir na locadora, eu vou locar esse filme aqui, isso já em DVD, né? Que fique claro. Vou locar esse filme aqui, vou na locadora locar esse filme. Não, a Netflix você locava e era enviado um serviço de entrega para sua casa. E você assistia esse filme e para devolver você postava esse filme e ele seria enviado de volta pelo mesmo serviço de entrega para a Netflix. Então isso já era um desdobramento de um serviço sob demanda inaugurado ali pelas locadoras, né? A ideia de consumo de vídeo sob demanda. E mais tarde, o que é que a gente tem? A gente sabe bem essa história porque a gente está vivenciando isso. A Netflix começou com serviços de streaming e hoje o streaming é altamente popularizado com milhares de serviços de streaming, HBO,
Amazon, a própria Netflix, enfim, por aí vai, Disney Plus, Globoplay, um monte de coisa. Tem milhares de serviços hoje em dia que são como locadoras virtuais. Você entra no serviço de streaming e tá lá um monte de tipo de produção, de filme, de gênero, de comédia, de aventura, de terror, séries. E tudo isso é consumo sob demanda. São produtos que estão ali esperando o consumidor ter um interesse e clicar ali para assistir. E o que não vai tendo interesse vai gerando uma rotatividade, porque vai saindo do streaming e entrando outros serviços, outros produtos, né? E isso é um legado do VHS, que se não tivesse existido o VHS e depois criado as locadoras, talvez a gente estaria consumindo esses filmes de outra maneira hoje em dia. Uma outra coisa interessante é que o VHS ele ainda nos causa, ele ainda nos dá certas sensações nostálgicas e que ainda é usado hoje em dia a estética do VHS. A gente pode ver essa estética do VHS em filtros de aplicativos, por exemplo, no próprio Instagram você vai lá criar um story e você pode pegar vários filtros de VHS para emular, para simular essa estética nostálgica do VHS. Então se mantém vivo ainda através dessa estética, não mais exatamente através da mídia, mas da estética presente nessa mídia, né? E você pode procurar no próprio YouTube um monte de tutorial ensinando a colocar seus vídeos com a estética do VHS, ou por plugin, ou por overlays, ou por técnicas lá de edição de vídeo, que você não vai necessitar de nenhum preset, nem nada do tipo. E se você pesquisar isso, vídeo, como deixar seu vídeo, sua imagem como VHS, você vai achar muitos tutoriais mesmo. A gente pode encontrar também o VHS em jogos, tem um tal de Five Nights at Freddy's, que tem um negócio VHS, FNAF. Eu não entendo muito desse jogo, sei mais ou menos como é, mas eu sei que tem um negócio, uma versão meu VHS. E nós temos também, se você pesquisar no YouTube VHS, às vezes eu me canso disso, eu acho muita coisa desse jogo. E um filme também, que se não me engano é um filme de terror, que pega essa estética do VHS. Eu acho que o nome do filme é VHS mesmo. Você acha muito no YouTube aí, às vezes eu quero procurar umas coisas de VHS, só acho coisa desse filme e desse jogo, às vezes até me canso. E a gente pode encontrar certas menções de VHS em séries e de produções cinematográficas também, como, por exemplo, o terror found footage, por exemplo, que é o terror que se passa através da câmera. Então, a gente não pode esquecer que essas câmeras, eu vou pegar aqui, que essas câmeras aqui, elas são parte importante também da cultura que está impregnada aí no nosso imaginário do VHS, né? E a gente encontra filmes pós-VHS que continuam se inspirando nessa estética aqui de você estar filmando alguma coisa, e principalmente o terror se utiliza muito disso. A Bruxa de Blair é um grande exemplo, apesar de ser era VHS ainda. Mas a gente tem outros filmes como Hack, Cloverfield, por exemplo, Atividade Paranormal, que se centra um pouco mais nas câmeras de segurança, mas traz um pouco dessa estética. A gente vê séries como o próprio Breaking Bad, ele faz citações a esse universo. Eu acho que o personagem Mike, ele em algum momento ele fala sobre o Betamax, por exemplo. Eu acho isso bem interessante. O próprio Better Call Saul, em um momento ali na série, nas temporadas finais, não sei se você já assistiu essa série, que é fantástica, mas em um momento ali a abertura começa a simular a ideia do VHS. E é muito interessante isso. Aquele próprio vilão, que é o Lalo, né? O Lalo Salamanca, se eu tô certo é Lalo, porque às vezes eu esqueço esses nomes. Ele usa uma câmera e mostra vários momentos do ponto de vista da câmera, ele filmando aquilo, né? Então eu acho que esse imaginário de toda essa estética tá muito vivo ainda nas produções atuais e no nosso dia a dia. Claro, não de uma forma tão utilizada quanto outras coisas, mas ainda tá vivo. Eu acho que esse ainda é um legado importante do VHS e que essa estética, acima de tudo, é o que é o mais interessante mesmo dessa mídia, né? Então, eu acho que o VHS como mídia ele morreu, mas o VHS como cultura e o VHS como uma espécie de produto do nosso imaginário ainda está muito vivo.
E é o mais marcante porque quando você coloca uma fita VHS por todo um processo analógico de leitura através de um videocassete, você tem um resultado de imagem que é muito único, um resultado que você não vai encontrar em um vídeo de câmera de celular, um resultado que você não vai encontrar em um DVD, muito menos no Blu-ray ou em qualquer streaming. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado aí, a gente conversar um pouquinho sobre o legado, principalmente o legado estético do VHS, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!